Apresentação. Tenta modo leitura. Eu não estou acreditando. Eu estou incrédulo. Eu estou incrédulo. Mas agora vai dar certo. Agora eu tô confiante. O que é o modo leitura, Bruno? É ali embaixo. Depois, abre aí e depois eu já te mostro. Tá. Mas é basicamente não precisa apertar F5. E não vai ficar a pré-visualização dos slides do lado. Tá. Abrir. Tá. Agora, ali embaixo do ícone de aproximar e diminuir, tem modo de exibição, deve ser. Clique em modo de exibição. Modo de exibição. Aqui. Ou é edição ou exibição? Isso aqui é edição de exibição. Ou eu posso apresentar assim mesmo, né? Já que já estamos atrasados. Pois é. Dá para ver direitinho? Dá. De repente faz o seguinte, aproxima um pouco mais ali para ficar mais próximo, assim. Aproximar, de que jeito? Tipo ali na barrinha embaixo ali. Aqui? Isso, ó. Tá, eu acho que foi demais. Enfim, vamos lá. Tá, vamos lá. Bom, perdão a todos pelo atraso, mas problemas técnicos. Hoje a gente vai falar sobre citologia animal. Para contextualizar, citologia é o estudo das células, suas funcionalidades e como elas ficam no ambiente, como elas atuam, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. E é isso, é o contexto geral das células. Eu trouxe aqui a teoria celular, algumas máximas da teoria celular que foram se adaptando com o tempo. Eu vou ler e depois eu vou explicar o que é cada uma. A primeira máxima: todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Sendo assim, as células são unidades morfológicas dos seres vivos. O que isso quer dizer? Que todo ser vivo ele tem que ter células. Uma célula e ser unicelular, ou várias células e ser multicelular. E vírus. Os vírus eles são acelulares. Alguns consideram os vírus seres vivos, outros não. Mas no Enem, o importante é ter em mente que o Enem não considera eles como seres vivos. O Enem não considera vírus como seres vivos. A próxima máxima: nas células são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Aqui diz que cada célula tem a sua função e são unidades funcionais. Funcionais é aqueles que são as células, elas necessariamente têm que ter uma utilidade. Não há célula no nosso organismo que não esteja funcionando. Se ela não está funcionando adequadamente, ela é eliminada ou ela causa um problema maior. A última máxima: todas as células só se originam de outras células preexistentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. Ou seja, isso aqui vai de encontro a uma das teorias que o Bruno trouxe na semana passada, que era a abiogênese, que era a teoria da geração da vida oriunda de uma matéria que não era viva. Por exemplo, as roupas sujas no cesto que viravam ratos. Aqui diz que as células elas têm que ser oriundas de outras células. E agora a evolução das células. Os primeiros seres, aqueles seres primordiais, eles foram fagocitando uns aos outros. O que é fagocitose? Fagocitose é o processo de um ser maior engolir um ser menor
né, no caso de micro-organismos, e aí talvez adquirir as suas características. Foi isso que aconteceu com a mitocôndria, que vai ser muito importante, que a gente vai falar depois. Também é bom diferenciar as células procariontes, que vieram primeiro, e as eucariontes. Esses nomes vieram do latim. Procarionte significa primeiro núcleo, ou primeira noz, e eucarionte é núcleo verdadeiro. Por quê? Aqui a gente tem uma imagem de uma célula procarionte, e percebam que o DNA ele está esparramado no citoplasma. Então, o DNA ele é difuso aqui, ele não é separado. Diferente na célula animal, que o DNA está aqui nessa bola amarela, que é o núcleo. Aqui a gente pode ver que o DNA ele é separado. Então, célula eucarionte é separado, célula procarionte é tudo junto. Como funciona a célula? Vamos começar a falar das organelas. As organelas são as partes da célula, né? E a membrana ela é uma camada, uma bicamada, na verdade, lipídica e proteica. Ela é responsável por separar ali o que está dentro da célula e o que está fora. O que eu quero dizer com bicamada lipídica? Cada estrutura dessas é um lipídio, e a cada bolinha dessas com duas caudas é um lipídio. A gente tem a cabeça do lipídio e a sua cauda. O lipídio pode se ler também fosfolipídio, é a mesma coisa. A parte da cabeça aqui, ela é hidrofílica, então ela gosta de água. E a cauda, ela é hidrofóbica. Aqui a gente tem uma sequência de, na parte de fora, um lipídio e se encosta com um outro lipídio que está na parte de dentro. Então essas partes hidrofílicas, elas mantêm a água ou fora ou dentro da célula, e a cauda hidrofóbica, ela impede que a água entre e saia do jeito que ela quiser. Então, precisa de um meio de passagem. Esse meio de passagem são as proteínas. As proteínas que elas se enrolam e fazem um formato de mola, e por dentro dessa mola que passa o que tem que passar, os elementos ou afins. E cada proteína permite a passagem de cada tipo de coisa e afins, são bem seletivas. Via de regra, a maioria das células são compostas 50% de proteína e 50% de lipídio. Agora a gente vai falar do citoplasma. O citoplasma eu não achei nenhuma foto que fosse muito indicativa do que é o citoplasma, porque ele é um líquido onde as organelas ficam dentro da célula. Então é essa parte azul mais clara aqui. O citoplasma está onde as organelas ficam localizadas, e agora a parte vital aqui, fatal, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é assim, a queridinha do Enem. Em tudo que é vestibular, cai mitocôndria, então é crucial prestar atenção nessa parte. A mitocôndria possui o próprio DNA, então ela pode se reproduzir independente da ordem que está sendo mandada pelo DNA da célula que está no núcleo, e ela é responsável por respirar e gerar ATP. Então ela pega o oxigênio, pega alguma parte dele, transforma em energia e libera o CO2. E também foi feita uma descoberta recentemente que a regulação de cálcio dentro da célula é responsabilidade da mitocôndria. Alguma dúvida até essa parte? Tudo rolando legal, Bruno? Vamos ver aqui. E aí, pessoal, tá tranquilo para vocês? Eu sei que eu falo meio rápido aí, o pessoal deve ficar tipo, mas pode interromper, liga o microfone, entra e fala, azar. A Ingrid está perguntando se todos os seres vivos têm células. Sim, todo ser vivo tem célula, porém, alguns cientistas dizem, né, consideram vírus seres vivos. Só que o vírus ele não tem célula. O vírus, para se multiplicar, ele precisa usar uma célula. Mas para o Enem, quando tu for fazer o vestibular, tenha em mente que o Enem não considera o vírus seres vivos. Então, para o Enem, todos os seres vivos precisam ter célula obrigatoriamente. Pode ter uma célula,
que é o caso de uma bactéria é um ser vivo, é uma célula, é um ser unicelular. E caso tenha duas células ou mais, aí é um ser pluricelular. Mas, a princípio, todo ser vivo tem célula. Todo ser vivo é composto por células, melhor dizendo. Agora, Peraí. Existe algum ser vivo com todas essas células citadas? é que isso aqui não são células, eu tô falando, isso aqui são organelas, o citoplasma, a mitocôndria, o núcleo, são organelas, são partes de uma célula padrão. Eu estou falando aqui mais de célula sensorial, que é mais o modelo que a gente usa para estudar, para entrar na citologia. Porém, tem neurônios que são um pouco diferentes, mas as organelas que tem, 90% são essas aqui. Elas são importantes para a continuação da vida da célula. E eu não sei se foi essa a tua pergunta. Exatamente, são organelas, né? Mas não existe, não que a gente saiba, é um organismo que seja formado definitivamente por tanto células procariontes quanto eucariontes. Não existe, tipo, não existe isso. É como o Nicolas falou, assim, só existe essa associação dessas células com uma mitocôndria e depois uma outra organela que... Célula não, desculpa. Essas organelas que o Nicolas falou, que nem a mitocôndria, que foi uma associação, né? Você já falou isso, né? Uhum. E uma outra que ele vai comentar posteriormente, que já foram, muito tempo atrás, células procariontes, mas que agora atuam como organela. Então não dá para dizer que são células procariontes formando nosso corpo, porque elas já são consideradas, elas não vivem fora dessa célula eucarionte. Então, tipo, então não dá para dizer que é uma célula procarionte formando nosso corpo, né? Porque já, enfim, é isso que a gente Né, vai colocar. realmente. Para ilustrar, imagina que tu é uma célula. O teu baço, ele produz alguma coisa, o baço, pior exemplo. O teu estômago produz o suco, o negócio estomático lá. O teu estômago ele é um órgão. Se tu fosse uma célula, ele desempenharia uma função e ele seria uma organela. Então, a mitocôndria, ela é bem dizer um órgão dentro da célula. Por enquanto aqui a gente só falou desses órgãos. Então é a célula padrão, ali que a gente usa para estudar, e aqui são os órgãos. A mitocôndria é um órgão, o citoplasma é um órgão, a membrana plasmática é um órgão, e aí todos juntos formam uma célula. Conjunto desses órgãos formam uma célula. Agora, prosseguindo, falei isso aqui. Aqui, ó. A mitocôndria, como ela tem DNA próprio, suspeita-se que ela era uma célula separada, era um ser separado, e aí ela foi fagocitada. Aqui é o exemplo que eu tinha falado da fagocitose antes. Um organismo maior vai e engole esses organismos menores e pode acabar adquirindo as suas habilidades, entre aspas, que aqui é a produção de energia através do oxigênio, que é uma produção de energia que rende muito mais do que sem oxigênio. Então a mitocôndria tem essa função, ela produz energia através do oxigênio e é muito mais eficaz do que se produzisse sem oxigênio, que é o que acontecia antes nos outros micro-organismos. Agora falando um pouco de núcleo, o núcleo é composto pela carioteca, que é a parte que separa ali o núcleo do resto da célula, do material genético, que é o DNA, e do nucleolo, que são pequenos poros, que é responsável pela criação do ribossomo. Aqui uma imagem, o nucleolo aqui, a nucleolo é uma partezinha aqui, carioteca separando a parte de dentro da parte de fora, e o cromossomo pronto para se dividir. Aqui os ribossomos. Qual é a função do ribossomo? O ribossomo ele produz proteína. E onde ele está localizado é muito importante. Ele está localizado no retículo endoplasmático rugoso. E agora falando um pouco dos retículos. O retículo endoplasmático rugoso, esse rosa, mais aqui para o meio. Aqui o roxo a gente tem o núcleo da célula. O retículo endoplasmático liso é esse aqui um pouco mais de fora. O retículo endoplasmático rugoso, ele é o lugar onde os ribossomos ficam ali
juntando os aminoácidos e construindo as proteínas. E ele é contínuo, então ele é colado no retículo endoplasmático liso. E a função do retículo endoplasmático liso é a síntese de lipídio. Então, o lipídio e os lipídios e as proteínas que ficam na membrana celular, eles são produzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso e liso. Uh, Inclusive tem aqui outras, o retículo endoplasmático liso, isso que eu não sabia, achei curioso. Em células musculares é responsável pelo armazenamento de cálcio e também ele trabalha na desintoxicação da célula. Depois que esses lipídios e proteínas são criados, eles são enviados para o complexo de Golgi, que ele é responsável pelo beneficiamento das proteínas. O que é esse beneficiamento? A proteína chega ali meio crua, meio pré-pronta, e o complexo de Golgi, ele tira o que tem que tirar, ele deixa o que tem que deixar, ou ele junta duas coisas, ou ele separa alguma coisa e joga fora, ou ele pega outra coisa de outro lugar e põe ali, e ele empacota o conteúdo e lança para o destino. O que é o empacotar o conteúdo? Ele cria ali uma mini membrana plasmática, aqui dentro. Alguma dúvida? Aqui dentro tá o. Essa imagem aqui tu pode fazer, ela tá meio que da esquerda para a direita, mas tu pode fazer ao contrário. Imagina que essa vesícula aqui. A vesícula é esse. A vesícula é. Tem um outro slide, bem no começo. A vesícula é esse aqui. É uma derivação da membrana plasmática. É esse pacotinho onde as coisas vão dentro. Chama-se vesícula. É uma bicamada lipídica, mesma coisa. Aí ele é enviado e os lipídios que integram a membrana plasmática, eles outrora foram essa sacola ali da vesícula. O lipídio é uma sacola que tu põe a tua mercadoria. E a mercadoria pode ser várias coisas, mas aqui no exemplo, a mercadoria acaba por serem as proteínas. Então, a proteína vai, a bicamada lipídica da vesícula se integra à bicamada lipídica da, da membrana plasmática, e ali ela fica, e, e a proteína também, ou se tem que sair, ela sai, e vão para outra célula. Uh, Feito isso, a gente tem o lisossomo. Qual é a função do lisossomo? O lisossomo é, entre aspas, a empresa de limpeza. Vamos supor que a mitocôndria tenha dado um problema. Ela vai ser embalada por uma membrana lipídica, e assim como a membrana lipídica da vesícula se integra à membrana plasmática, a mesma coisa aqui. O lisossomo ele é também composto por uma bicamada lipídica, mas dentro dele ele tem algo como se fosse um suco gástrico que vai dissolver o que tem dentro. Então ele vai, se integra a essa membrana lipídica que vai se criar na volta dessa organela que não está realizando bem a sua função, e soltar ali dentro esse suco gástrico, essa substância que dissolve o o que tem ali dentro. E aí, terminou aquilo ali, expulsa da célula e liquidou a fatura. Tem outras organelas que eu pesquisei, mas eu acho que como a gente tem mais de uma aula para falar de histologia, e eu acho que eu consegui completar aqui o ciclo da produção de proteína e de lipídio, eu não vou explorar essas outras células agora, essas outras organelas agora, porque eu acho que ia ficar sobrecarregado. E é isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Algo que alguém queira acrescentar? Quiser que volte um slide. Ponto vermelho. Peraí, deixa eu voltar ali.
Ponto vermelho. Tá, esse aqui, acho que é aqui, acho que é o único ponto vermelho que tem. Esses pontos vermelhos, eles são exemplos. Então, tipo, pode ser qualquer coisa, pode ser algo enviado de fora da célula, que a célula engole, pode ser algo, pode ser, imagina que é a proteína. Então, pode ser a proteína que ela é feita ali no, pelo, uh, putz, esqueci o nome agora, pelo ribossomo, pode ser a proteína, pode ser qualquer coisa. Isso aqui é um exemplo X, é só para ilustrar que ela fica empacotada e aí ela sai, ou ela entra também. Aqui pode ser ou entrando ou saindo. Aí depende do teu ponto de vista. Outra coisa que eu me esqueci de falar é que isso aqui que se chama a função do lisossomo, ela pode ser autofágica, que é consumir o que foi feito dentro da célula, por exemplo, a mitocôndria, ou heterofágica, que é algo que vem de fora da célula, como por exemplo nesse exemplo, ali o item X vem de fora da célula, é consumido pela membrana plasmática, forma-se a vesícula, e se ela não tem nenhuma função para a célula, o ribossomo viria aqui, jogaria o seu suco gástrico e dissolveria o que tem aqui dentro. Suco gástrico, entre aspas, para exemplificar, que não é esse o nome. Vamos ter mais outra pergunta. Acho que pergunta aqui no chat não tem. Então vou parar de apresentar. Quer fazer acrescentar alguma coisa, Bruno, que eu tenha me esquecido, que eu tenha passado batido? Não, acho que semana que vem, acho que ela comigo, eu posso acrescentar uma outra coisa, mas a princípio é isso, tipo. E lembrando, pessoal, se vocês tiverem vontade de aprofundar, fazer. A gente vai provavelmente lançar uma lista de exercícios sobre essa aula agora nessa próxima semana. Até da aula anterior. Acho que tu pode baixar meus slides e disponibilizar lá no Drive, né, Nicolas? Posso. Inclusive, tem que mandar o link. Já vou responder a tua pergunta. Os slides vão ser disponíveis no Drive? Assim que possível. Eu vi ali que tem uma palavra que eu botei toda a palavra em negrito, menos a primeira letra. Eu vou corrigir aquilo ali e vou disponibilizar o mais rápido possível. O problema é que eu sou meio inimigo da tecnologia, acho que deu para perceber, né, com o início da aula. Eu brigo um pouco com o computador, mas eu vou tentar o mais rápido possível disponibilizar o conteúdo e da próxima vez vamos tentar consertar esse problema técnico. Acontece, não é para acontecer, mas a gente está aprendendo, né? Sim. Quando algo invagina, não é necessariamente só nesse processo. Imagina que isso aqui é uma parede celular, tá? Ela está retinho. No momento que ela faz esse movimento, ela está invaginando. Quando ela entra, entre aspas, entra para dentro, ela está fazendo uma invaginação. Inclusive, ali na questão gestacional, quando tem do mórula, blástula e afins, tem a invaginação, que é quando o tecido vai de fora para dentro para compor ali o interior e começar a separar endoderme, ectoderme, essas coisas. Respondi a tua pergunta, Eduardo? Mas é invaginação. Tudo que faz esse movimento é invaginação. Inclusive, eu não me lembro se eu estava fazendo a chamada na hora que tu estava explicando. Explicou como surgiu as células eucariotes, a questão da invaginação, para surgir as divisões. Não sei se eu falei. Acho que até vai ser batido. Pode falar? Basicamente é o seguinte, posso explicar ou tu quer explicar? Não, pode explicar aí, fica à vontade. Seria melhor. Enfim. Basicamente é o seguinte, na célula, como é que surgiu essas paredes? Porque a gente viu que na célula procarionte meio que tudo jogado no citoplasma. Tipo, o núcleo solto no citoplasma, enfim. E aí na célula eucarionte começa a surgir o que a gente chama. Começa a surgir as divisões. Então, tipo,
o material genético separadinho no núcleo, tem todas as coisas bonitinhas. Então, da mesma forma, não da mesma forma, mas o que aconteceu foi que a parede começou a entrar e começou a circular, por exemplo, o material genético. Então, meio que encapsulou o material genético. E até, e até também outra coisa interessante saber é que, por exemplo, a gente sabe que a mitocôndria veio de fora porque a gente consegue analisar. Claro, precisa de um belo exame laboratorial, mas dá para analisar que a mitocôndria tem tanto a parte da membrana plasmática da célula, mas também ela tem parte de uma membrana, membrana plasmática, é membrana plasmática, né? Acho que é. Da célula originária dela, né? Lá dos primórdios, quando ela, digamos, entrou na célula pela primeira vez. Então dá para ver que a mitocôndria foi imaginada através de, digamos, um teste. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Eu vou explicar a célula da semana que vem, eu posso trazer um desenho bem bonitinho. Meio que a parede foi entrando para dentro e foi circulando o conteúdo. Então, isso é uma das teorias que é o que aconteceu para passar da célula procarionte para a célula eucarionte. Acho que ficou meio confuso, mas enfim, É difícil de explicar sem desenho, né? Explicar de cabeça é meio. Eu ia conectar minha digitalizadora, só que eu não tô achando cabo aqui. Semana que vem eu trago, pode ficar tranquilo. É massa, é massa. Enfim, pessoal. Muito bom. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, de novo, peço perdão pelo problema técnico, mas é que fugiu do meu escopo. Sempre deu certo. Agora que era para dar certo, se fosse para bobagem, funcionava, né? Não, mano. Grazie. Muito obrigado. Estamos tentando, estamos forçando para melhorar. Como diria Charlie Brown, estamos aí na atividade. Eu vou parar a gravação.